Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, pessoal, vamos analisar a mecânica de uma bola de bilhar. Vamos hoje investigar as duas situações que podem acontecer: o sobregiro, quando a tacada é alta, e o contragiro, quando a tacada é baixa, tá certo? Geralmente nos livros, textos de física básica, de física geral, encontramos apenas a tacada quando o impacto se dá no centro da bola, tá certo? Essa situação é bastante simples, né, de ser resolvida, e ao final desse vídeo nós vamos resolver essa situação. Inicialmente, vamos supor que a tacada é alta, ou seja, vamos analisar o movimento de sobregiro dessa bola de bilhar. Então, vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui uma bola de bilhar de raio R, tá bom? De raio R. Ela está em contato com uma superfície plana horizontal, tá bom? Como é um corpo rígido, ela tangencia, né, essa superfície num único ponto, que eu vou chamar de ponto A. Esse aqui é o raio da bola. E eu vou supor inicialmente que eu tenho aqui uma tacada alta, tá bom? Então, o taco está a uma altura H em relação ao solo e ele vai imprimir uma força F sobre essa bola, tá bom? E o impulso dessa força vai determinar uma velocidade inicial de translação do centro de massa dessa bola, tá ok? Além disso, essa força vai gerar um momento, vai produzir um torque, que vai determinar uma velocidade angular de rotação dessa bola, nesse sentido. Bem, pessoal, vamos representar aqui as outras forças, né, que atuam sobre esta bola. Existe aqui a reação normal no ponto A, tá bom? Esse ponto A, ele está então com uma velocidade para a esquerda, ok? Notem que esse ponto A, ele está com esta velocidade, nesse sentido. Então aqui existe uma força de atrito, que eu vou chamar de R, no ponto A. Tudo bem? Bom, e essa força F, eu posso decompor. Eu posso achar a componente normal dessa força e a componente tangencial. Notem, pessoal, que aqui eu estou supondo que o taco está numa posição arbitrária, que ele atua sobre a bola numa posição qualquer. Essa força poderia ser horizontal, mas aqui eu estou representando a situação mais geral possível, tá ok? Então eu vou aqui pegar essa força, eu vou decompor, né? Essa aqui é a direção radial, tá? Então aqui eu tenho uma força normal, que eu vou chamar então N. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Então tá aqui a força normal no ponto B. E existe a componente tangencial, no ponto B, que é uma força de atrito, tá ok? Força de atrito entre o taco e a bola. Eu vou chamar de RB. Então, estão aqui, pessoal, as duas componentes dessa força F. A força exercida pelo taco, né? A força total do taco sobre a bola. Eu vou chamar esse ângulo de φ. E eu vou chamar o ângulo entre a normal, NB, e a vertical de θ. Tá bom? Esse ângulo aqui é θ. Pois bem, essa força de atrito no ponto B,
ela pode então ser escrita como produto do coeficiente de atrito entre o taco e vezes a normal. Esse é o resultado principal. Vezes a normal NB, tá certo? E esse coeficiente de atrito, μb, pessoal, ele é fácil ver, né, que ele é dado pela tangente desse ângulo φ aí, tá bom? Esse coeficiente de atrito entre o taco e a bola, ele pode ser modificado à vontade por meio do giz, né? O giz. Então eu consigo obter uma gama de valores para esse μb. Eu também vou supor que aqui existe um coeficiente de atrito diferente, tá bom? Eu vou chamar de μA, né? Então, uma situação mais geral possível, tá? Muito bem, pessoal. O que eu vou fazer agora? Então, eu preciso encontrar uma relação, uma expressão que relacione a velocidade inicial de translação, que é determinada pelo impulso da força F, e a velocidade angular inicial, tá certo? Que o torque dessa força F determina. Bom, eu vou supor que o tempo da colisão entre o taco e a bola seja um tempo muito curto. Então, o tempo da colisão do taco com a bola, tal, ele é muito pequeno, tá bom? De tal maneira que eu posso aí desprezar, né, o impulso de alguma força, de algumas forças, tá? Considerar apenas o impulso de F. Vamos escrever aqui, pessoal, o teorema do impulso, que diz que a integral de 0 até o tempo da colisão, né? Qual é a força que realiza o impulso, né, que determina V0? Ora, é a componente horizontal de F. Notem que a componente horizontal de F é F vezes seno desse ângulo total, que é θ mais φ. Eu vou chamar, pessoal, θ mais φ de φ maiúsculo, tá bom? Então, eu estou chamando de φ maiúsculo θ mais φ. Então, o impulso da força da componente horizontal de F, que é F vezes seno de θ mais φ, F vezes seno de φ maiúsculo. A outra força, né, que também determina, cujo impulso determina a velocidade inicial de translação do centro de massa é RA. Só que, como eu vou supor que o tempo da colisão é muito curto, eu vou desprezar essa força F, tá bom? Então eu vou apenas considerar o impulso da força F. Isso aqui porque o tempo da colisão é muito curto. E isso aqui, pessoal, é igual à variação da quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade inicial de translação do centro de massa, ok? Vamos escrever também o análogo angular do teorema do impulso. Lembrem que o momento de uma força é responsável pela variação temporal do momento angular no tempo. Então, se eu integrar o momento da força F, notem que é a componente tangencial, né, de F, aqui, RB, tá certo? Que é F vezes seno de φ, e o braço dessa força é R, né, o raio da bola. Essa força aqui gera um torque, um momento que vai produzir essa velocidade angular inicial em relação a um eixo que passa pelo centro de massa dessa bola. Então, esse momento é R vezes F vezes seno de φ. Tá? Aqui, mais uma vez, eu vou desprezar, tá, o momento de RA, porque o tempo da colisão é bastante curto. Então, apenas a força F, que é considerada, vezes dt, né, integral disso no tempo. Isso é o momento angular, que é o produto do momento de inércia do centro de massa, né, dessa bola pela velocidade angular inicial. Tá bom, pessoal? Então, estão aí as duas expressões.
e eu preciso resolver essas duas equações. Então, né, nesse modelo, a simplificação que eu estou fazendo é que RA é desprezível, tá? E aí eu consigo então resolver ao mesmo tempo essas duas equações e encontrar a relação entre ω0 e V0, tá bom? Então, a primeira equação eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seno de φ maiúsculo fora da integral. Isso aqui é m vezes V0. E a equação de baixo, pessoal, eu vou colocar R seno de φ minúsculo para fora da integral, de 0 a tal, F dt, isso é momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a velocidade angular inicial. Então, aqui eu tenho a incógnita, né, é o impulso da força F. Eu vou isolar aqui, eu vou isolar o ω0 aqui, e aí eu vou substituir a primeira equação nessa segunda equação. Então, notem que da segunda equação eu tenho ω0 é igual a R seno de φ, que multiplica essa integral de f dt. A integral de f dt pela primeira equação é mv0 sobre seno de φ. Então, mv0 sobre seno de φ maiúsculo, dividido por IC, momento de inércia em relação ao centro de massa, tá bom? Então, agora eu consigo aí relacionar, né, as duas expressões. Então, notem o seguinte, pessoal. Eu tenho em cima R seno de φ vezes mv0 sobre o momento de inércia do centro de massa de uma esfera, 2/5 de mr ao quadrado, vezes o seno de φ maiúsculo, tá bom? Eu consigo cancelar as massas, um R. E aí, então, eu vou escrever isso dessa maneira. 5 vezes V0 sobre 2R, que multiplica seno de φ minúsculo sobre seno de φ maiúsculo. Mas o φ maiúsculo é a soma de θ com φ. E o seno da soma, então, é seno de θ cosseno de φ mais seno de φ cosseno de θ. Tá bom, pessoal? Eu gostaria que aparecesse a expressão do coeficiente de atrito, aqui nessa expressão, entre o taco e a bola, μb. μb é a tangente de φ. Isso é muito simples, né? Porque o seno de φ, ele é a tangente de φ vezes o cosseno de φ. Tangente de φ é μb, ok? Então, eu consigo aí colocar o μb nesta expressão. Então, ω0 é igual a 5V0 sobre 2R, que multiplica μb vezes cosseno de φ sobre seno de θ cosseno de φ, mais aqui novamente, né, seno de φ eu troco por μb cosseno de φ. μb cosseno de φ vezes cosseno de θ. Posso colocar o cosseno de φ em evidência e cancelar com o de cima, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou escrever o seno de θ em função do cosseno de θ. Eu vou chamar o cosseno de θ de um parâmetro, por exemplo, beta. Então, eu vou chamar de beta o cosseno de θ. E aí, então, eu vou escrever esta expressão numa forma mais interessante. ω0 é 5V0 sobre 2R, que multiplica μb. Aqui eu vou primeiro escrever esse termo, μb vezes beta, né, ou beta vezes μb, mais o seno de θ é a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Então, raiz de 1 menos beta ao quadrado, tá bom? Esta é a expressão, é uma expressão bonitinha que relaciona a velocidade angular inicial dessa bola de bilhar
com a velocidade inicial de translação do centro de massa. Tá legal, pessoal? Onde μb ele é a tangente de φ, tá? Tangente de φ. E o beta, tá? E o beta, ele é o cosseno de θ. Como que eu determino o cosseno de θ aqui, né? Geometria bastante simples. O cosseno de θ é simplesmente a h menos r, né? H menos r é isso, dividido por r. Então, h menos r, a altura da tacada, menos o raio da bola, dividido pelo raio da bola, tá bom? Então, tá aí essa expressão. E agora, pessoal, por meio desta expressão de ômega zero, então, como o taco atua sobre a bola num tempo muito curto, então ele determina, né, essas velocidades iniciais, e depois, quando a bola está em movimento já, não mais sob a ação do taco, dessa força F, essas velocidades vão se alterar, né? Claro, tanto V0, velocidade de translação do centro de massa, quanto a velocidade angular. E aí a gente quer, então, agora descobrir como que elas vão se comportar, né? Quando a bola não está mais sob a ação da força F. Bem, vamos olhar para o ponto A e vamos escrever a expressão da velocidade do ponto A. Tá bom, pessoal? A velocidade do ponto A, né, a velocidade inicial do ponto A, é a velocidade inicial de translação do centro de massa, né? Então, o ponto A, ao mesmo tempo que ele está transladando para a direita, ele está rodando aqui para a esquerda, né? Então, menos ômega zero vezes R, tá certo? E usando, então, essa expressão de ômega zero aqui, eu posso colocar o V0 em evidência, a velocidade inicial de translação do centro de massa, 1 menos 5 sobre 2. Notem que o R cancela, né? E aqui eu fico com μb sobre beta μb mais raiz de 1 menos beta ao quadrado, tá bom? Essa expressão para a velocidade inicial, tá? Do ponto A, velocidade total, né? Inicial do ponto A. Aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Agora vamos, representar aqui as duas situações que eu posso ter, que pode acontecer. Agora, no movimento, na ausência da força F, eu posso ter essa velocidade do ponto A positiva ou negativa, ok? Então, eu posso ter duas situações aqui. Velocidade do ponto A positiva ou negativa. Vamos primeiro olhar para a situação que é a velocidade do ponto A, né, inicial, negativa, menor que zero. Tá? Nessa situação, o que acontece? Ora, se a velocidade do ponto A ela é negativa, então ela aponta aqui para a esquerda, então a força de atrito é para a direita, né? RA. É a mesma situação ali, ó. Tá bom? E a velocidade angular é aqui, né? Tá aqui a velocidade inicial de translação do centro de massa, né, dessa bola. E aí eu posso então escrever aí as equações de movimento, né, tanto para translação quanto para rotação. Então vai lá, massa vezes a aceleração do centro de massa da bola, isso é igual à força de atrito, né, RA, e que está gerando essa aceleração agora, tá? E nós temos para a rotação, né? Momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular, e isso é igual ao torque da força RA. Então vamos ver se esse torque aqui é positivo ou negativo, pessoal.
Então tá aqui produto vetorial, né, de R com F, tá? Ele é positivo, só que a bola está girando nesse sentido, né? A aceleração angular é negativa, então o torque aqui é negativo, menos R vezes RA, tá bom? Bom, então, integrando essas duas equações, eu consigo aí achar a velocidade, né, do centro de massa e a velocidade angular num tempo posterior, tá bom, pessoal? Esse RA, força de atrito, é o coeficiente de atrito entre a bola e o chão, né, que agora é MA, cuidado, vezes a força normal, né, NA. NA é igual ao peso, tá ok? M vezes G. Força normal aqui, no ponto A, é igual a força M vezes G. Massa vezes aceleração gravitacional. Então aqui, pessoal, substituindo, né? RA é MA vezes M vezes G. Cancelo o M, integro isso. Então, dessa primeira equação, eu tenho que a velocidade de translação do centro de massa vai ser, então, a velocidade inicial mais MA vezes G vezes T. Olha que curioso, a velocidade de translação do centro de massa ela vai aumentando. Tá? E se eu integrar a segunda equação, eu vou notar que a velocidade angular ela vai diminuindo, tá bom? Menos MA mg vezes R sobre o momento de inércia. Eu não explicitei, tá? Aqui o momento de inércia do centro de massa da esfera. E então aí estão aí as duas expressões, tá? Da velocidade de translação e a velocidade de rotação. Para o caso em que a velocidade inicial do ponto A seja negativa. Se a velocidade, pessoal, do ponto A for positiva, né? Aí nesse caso a força de atrito aqui é para a esquerda. Então aqui eu teria um menos e aqui o torque seria positivo. No final das contas é só trocar daí os sinais das velocidades. E aí, portanto, eu teria VC igual V0 menos MA vezes G vezes T e ômega 0 menos MA mgr sobre IC vezes T, tá bom? Menos não, mais, perdão, que é mais. Então a velocidade daí de translação diminuiria e a velocidade de rotação aumentaria, né? Ok, então analisamos a primeira situação, tá? Que nós gostaríamos de estudar, que é a situação do sobregiro. Agora a gente vai analisar, pessoal, quando a tacada é baixa, o que pode acontecer com a bola de bilhar, né? Então é a situação agora de contragiro, tá bom? Vamos representar aqui a situação agora de contragiro, o que muda e o que não muda, né? Bom, então eu vou representar novamente a nossa bola de bilhar. Só que agora a situação de contragiro, tá bom? Então eu vou analisar aqui. Vou supor que o taco está a uma altura agora H, que é o centro. Está aqui a força F, exercida pelo taco sobre a bola. Essa força, então, pessoal, ela pode ter, ela tem, né, duas componentes. Então tem aqui um NB e aqui tem um RB, né? Força de atrito no ponto B. Eu vou chamar esse ângulo de φ, tá? E o ângulo aqui da normal com a vertical, nós vamos chamá-lo de θ, tá legal? Aqui eu vou representar também as outras forças, né? Então eu tenho no ponto A, eu tenho NA. Notem que agora a bola ela vai ganhar uma velocidade angular
no sentido oposto, tá bom? Eu vou chamar ômega zero, né? Nesse sentido. Esse aqui é o raio. Vou representar aqui a velocidade inicial de translação do centro de massa, tá? E aqui tem a força peso, né? M vezes G. Tá legal? E esse ponto A, né? Agora ele vai se movimentar nesse sentido, para a direita. Ah, então a força de atrito aqui é para a esquerda, né? RA, tá legal? Espero que mais ou menos vocês consigam ver aí no vídeo, né? Bem, pessoal, nessa situação de contragiro, o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade, a diferença aqui é que a velocidade do ponto A, ela é sempre positiva. Porque notem que tanto V0 quanto a velocidade de rotação aqui, né? Linear, melhor dizendo, devido à rotação no ponto A, as duas são para a direita. Então, a velocidade inicial do ponto A, ela é sempre positiva, tá bom? E aí eu consigo, então, escrever, né, que V0 do ponto A, notem que se eu substituir aquela expressão de ômega zero aqui e colocar o V0 em evidência, eu vou ter 1 mais, então, aquele termo, né, que é 5 meios μb sobre beta μb mais raiz de 1 menos beta ao quadrado, tá bom? Onde μb é a tangente de φ, e lembrem que o beta é o cosseno de θ. Cosseno de θ, nesse caso agora, é R menos H dividido por R. É o contrário, né? R, antes era H menos R, agora é R menos H. Porque agora a tacada é baixa. Essas equações, tá, pessoal, elas são válidas em golpes não muito baixos, tá? Então, o golpe não é muito baixo, né? Não pode ser muito baixo, tá? Bom, e aí o que acontece? Então, essa expressão é no momento em que a força F está atuando. Depois, né, do impacto, o que acontece? Na ausência da força F, nós vamos então ter essa situação aqui, ó. Então, aqui na ausência da força F, eu tenho uma velocidade angular, ômega, nesse sentido, tá? E eu tenho, então, a força de atrito no ponto A para a esquerda, tá? E aqui eu posso, então, escrever, né, as equações de movimento, tanto para a translação quanto para a rotação, para essa bola, né? Então, massa vezes aceleração do centro de massa, isso é menos RA. A única força aqui que está acelerando, né, o centro de massa é RA, menos RA. E aqui, momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular, pela segunda lei de Newton da rotação. Isso é o torque, né, dessa força RA. Vamos lá. Esse torque, ele é negativo, tá? Mas, porque o sentido da aceleração angular aqui é positivo, né? Mas esse torque, ele acaba sendo negativo. Então, menos R vezes RA. Onde RA é o coeficiente de atrito no ponto A vezes a força normal. E essa força normal, ela é igual ao peso da bola. M vezes G. Tá bom, pessoal? E aí, novamente, né, substituindo aqui essas coisas e integrando, né, porque a aceleração é dv dt, integrando isso aí, eu acho a expressão da velocidade de translação do centro de massa, que é a velocidade inicial, né, de translação do centro de massa, menos μA vezes G vezes T. Notem que na situação de contragiro,
a velocidade de translação ela vai diminuindo. E a velocidade de rotação também. Porque integrando essa equação eu tenho ômega igual ômega zero menos μa mg vezes t sobre o momento de inércia, né, do centro de massa. Então, notem que as duas velocidades agora, elas diminuem, né? Tanto a de translação quanto a de rotação. Aqui pode acontecer dois casos. A velocidade de translação se anular antes da velocidade de rotação, tá? Ômega, ou a velocidade de rotação se anular antes da velocidade de translação. Geralmente, o que acontece é que a velocidade de rotação da bola de bilhar, na situação de contragiro, ela se anula antes da velocidade de translação, porque a gente percebe que a bola ela não retrocede, né? Se a velocidade de rotação ela se anulasse depois, a bola retrocederia, mas como a bola não retrocede, é porque então a velocidade angular se anula antes da velocidade de translação. Tá legal, pessoal? Qual é o instante em que a velocidade angular se anula? Então, quando o ômega é igual a zero, eu consigo descobrir esse tempo, que eu vou chamar de T1. É só isolar o T aqui, né? Esse tempo vai ser igual a V0. Nota que eu estou substituindo aquela expressão de ômega zero aqui, tá? V0 sobre μ A vezes G, que multiplica μB sobre beta μB mais raiz de 1 menos beta ao quadrado, tá bom? E, portanto, né, com esse tempo aqui, eu consigo descobrir a velocidade de translação do centro de massa nesse instante, que é, então, V0, 1 menos μB sobre beta μB mais raiz de 1 menos beta ao quadrado, tá bom? Muito bem, então deduzimos aí os resultados importantes, né, para esse contragiro. Então, pessoal, aí quando a velocidade angular de contragiro, essa velocidade está nesse sentido, ela vai diminuindo, enquanto que a bola está indo para a direita, né? A velocidade de translação também está diminuindo. O que acontece? Ela vai se anular. E aí, o que acontece? A força de atrito, que está nesse sentido, de repente ela vai inverter, né? Porque daí, no ponto A, eu só vou ter a velocidade de translação. A velocidade do ponto A vai se igualar com a velocidade de translação do centro de massa a partir desse instante. E aí, então, a força de atrito passa a ser para a direita. E essa força de atrito vai gerar um torque nessa bola que vai começar a girar para nesse outro sentido, no sentido contrário, tá bom? E aí, o que acontece? Aí eu vou escrever para vocês a equação de movimento nessa situação, tá? Quando, então, após, né, esse instante de tempo T1 aí. Então, após o instante de tempo T1, né, depois que a velocidade angular se anulou, o que acontece? O sentido dela agora, a força de atrito, que antes era para a esquerda, fica para a direita, porque agora o ponto A ele está transladando para a direita, né? Não, perdão, pessoal, o contrário, né? A força de atrito continua para a esquerda, isso. Claro, que o ponto A agora ele está transladando para a direita, né? Então, a força de atrito continua para a esquerda. Isso vai gerar um momento, um torque nesse sentido, que vai gerar uma aceleração angular nesse sentido, tá bom? E escrevendo, então, a equação de movimento para translação, massa vezes aceleração
de translação do centro de massa, isso é menos RA, e momento de inércia vezes aceleração angular, isso é o torque, né? É um torque positivo, tá bom? Porque o alfa é negativo, aqui também é negativo, então acabam os dois sinais de menos se cancelando e eu tenho R vezes RA, tá? Bom, integrando essas duas equações, o que nós vamos obter? Nós vamos obter uma velocidade de translação do centro de massa decrescente, tá? Essa velocidade aqui inicial seria, nesse caso, essa velocidade aqui, tá? Velocidade de translação do centro de massa no instante T1, que é no instante que a velocidade angular se anulou, ok? E no caso, integrando esta segunda equação, eu acho a velocidade angular após o instante T1. Velocidade angular inicial é zero, né? Porque é quando ela se anulou, tá? Então, após a velocidade angular ter se anulado, eu consigo obter o ômega como sendo m vezes g vezes r vezes μa sobre momento de inércia de translação do centro de massa vezes o tempo t, tá? São essas duas expressões que, a partir de agora, né, desse estágio, são válidas, tá bom? A velocidade de translação, ela diminui e a velocidade angular, olha que curioso, pessoal, agora ela vai começar a aumentar. Ela aumenta. E, de acordo com esse nosso modelinho, ela aumenta indefinidamente. É claro que isso não tem sentido físico, né? Ela aumentar indefinidamente, tá? Na verdade, vai chegar um momento que ela vai diminuir, né? Qual que é a falha desse modelo, né, gente? A falha desse modelo é que eu estou supondo que é um corpo rígido, perfeitamente rígido. Na prática, a gente sabe que existe deformação, tanto da esfera quanto da superfície. Isso vai dissipar a energia mecânica de alguma maneira, tá bom? E para a gente finalizar esse vídeo, essa videoaula, eu gostaria de resolver rapidinho com vocês a situação do impacto no centro, que é a situação mais simples possível, né, gente? Então, quando você tem aí o impacto do taco com a bola no centro, tá? Nesse caso, o que acontece? Como não tem, como a força, né, a linha de ação da força passa pelo centro, não vai ter momento, não vai ter torque, então não vai ter a velocidade angular inicial, né? A bola ela vai adquirir uma velocidade unicamente de translação, tá bom? E aqui eu vou desenhar as outras forças, né? NA, RA, que a bola tende a deslizar nesse sentido, né? Então aqui a força de atrito, pessoal, é para a esquerda, né? RA. RA. E aí, então, eu consigo escrever as expressões tanto da velocidade de translação do centro de massa quanto da velocidade angular, tá bom? Aí depois do impacto da força F com a bola, né, do taco com a bola, essa força de atrito, ela vai gerando, né, vai gerar um momento, um torque em relação ao centro de massa, que vai fazer essa bola adquirir uma velocidade angular, tá bom? Uma velocidade angular aí posteriormente à ação da força F, durante um tempo de colisão bastante curto. Então vamos lá, escrevendo as equações para translação, eu tenho massa vezes aceleração menos a força de atrito no ponto A e momento de inércia do centro de massa vezes aceleração angular, isso é igual ao torque, né? Vamos ver se esse torque é positivo ou negativo.
fica positivo, tá certo? Os dois menos se cancelam, né? Então, R vezes RA. Integrando essas duas equações, pessoal, eu escrevo, então, a expressão da velocidade de translação do centro de massa, velocidade inicial, menos μAg vezes T. E aqui eu tenho a velocidade angular. A velocidade angular inicial é zero, né? Porque não teve momento inicial da força F. E isso, então, é dado por μA mgr sobre μc vezes T, tá bom? E aí, com essas duas equações, né, de velocidades, eu consigo escrever a velocidade do ponto A. A velocidade do ponto A é uma composição, então, da translação, né, V0, do centro de massa, e menos ômega vezes R. Menos ômega vezes R, legal? E aí, o que acontece, pessoal? Eu posso, então, substituir, né, esse VC, esse ômega, perdão, aqui, tá bom? E eu posso descobrir um instante de tempo que leva para essa velocidade do ponto A se anular, tá? Então, vamos lá, vamos obter essa expressão aqui. Vamos apagar isso aqui. Isso aqui também eu não vou precisar mais. Eu vou, então, descobrir o instante em que a velocidade do ponto A ela é igual a zero. Tá bom, gente? Tá, então, essa velocidade será zero quando essa velocidade inicial, que é a velocidade de translação do centro de massa, né, a rigor eu deveria escrever aqui VC, for igual a ômega vezes R. Então, isso aqui implica que VC é ômega vezes R. Quem que é VC? Vamos lá. V0 menos μAg vezes T. Isso é igual a ômega, que é μA, mg vezes R sobre 2/5 de mr ao quadrado, vezes um R, né? Novamente, então fica R ao quadrado, vezes o tempo T, né? Então, eu vou ficar com o seguinte, V0 menos μAgt, cancelo as massas, cancelo R ao quadrado, eu vou ficar com 5 μAg sobre 2 vezes T. Vamos passar esse termo para cá, somando, né? Então, eu tenho V0 igual, vou colocar esse μAgt em evidência. Então, 5 meios mais 1, né? Que dá 7 meios. E aí, então, eu consigo escrever a expressão do tempo T. Tá certo, pessoal? Então, aqui vai dar 7 meios, né? Então, eu tenho 2 V0, 2V0 sobre 7, né? μA vezes G. μA vezes G. Esse aqui é um resultado clássico, tá? Isso aqui a gente encontra nos livros de física básica, né? Um instante de tempo que leva para a velocidade do ponto A, na situação do impacto pelo centro, né? Se anular. Então, 2/7 de V0 sobre μA vezes G. Tá legal? Nesse instante, pessoal, a velocidade de translação do centro de massa daí fica constante, né? Então, quando a velocidade do ponto A se anular, é porque a velocidade de translação do centro de massa, que é dada então por essa expressão, ficou constante. Se eu substituir aqui o T
por esta expressão, eu vou ficar então com V0 menos 2/7 de V0, ou seja, a velocidade de translação do centro de massa vai ser igual a 5, né? 5/7 de V0. V0 é a velocidade inicial, tá? De translação do centro de massa que é gerada, que é produzida pelo impulso da força F. Ok? Então estão aí, pessoal, resultados bastante interessantes. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem escrever na seção de comentários abaixo. E espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.